O código oculto dos profetas. Há milhares de anos, os profetas não foram apenas mensageiros. Eles foram guardiões de visões, depositários de mistérios, testemunhas de segredos que pareciam estar além da compreensão humana. Suas palavras, muitas vezes escritas em símbolos, parábolas e metáforas, foram preservadas como enigmas destinados a atravessar séculos. Para alguns, eram apenas mensagens religiosas. Para outros, eram fragmentos de algo muito maior, um código oculto, selado para ser compreendido apenas no tempo certo. Esse mistério foi chamado de muitas formas ao longo da história. Alguns o chamaram de sabedoria selada, outros de a linguagem secreta dos céus. Mas para aqueles que ousaram buscar, para aqueles que investigaram cada linha, cada letra e cada número, ele ficou conhecido como o Código Oculto dos Profetas. Um conjunto de mensagens espalhadas em visões, sonhos, genealogias, números e símbolos que, unidos, formam uma linha secreta. Uma linha que conecta a criação do mundo ao seu desfecho final. Desde o princípio, o homem foi avisado de que a história não seguia ao acaso. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, Deus anunciou à serpente que da mulher nasceria uma semente que esmagaria sua cabeça. Essas palavras não eram apenas uma promessa distante, mas a primeira chave de um código que atravessaria toda a Escritura. Cada geração, cada patriarca, cada profeta acrescentou uma peça desse quebra-cabeça eterno. Isaías, por exemplo, falava de sinais que só poderiam ser compreendidos espiritualmente. Suas visões sobre a vinda do Messias, sobre guerras, sobre a restauração final, não eram apenas mensagens isoladas, mas fragmentos de um código muito maior. Daniel, por sua vez, recebeu revelações tão grandiosas que foi ordenado a selá-las, porque não eram para o seu tempo, mas para um tempo futuro. Ezequiel descreveu realidades que ainda hoje perturbam estudiosos. Rodas dentro de rodas, seres de fogo, criaturas com múltiplos rostos, imagens incompreensíveis, mas que guardam um sentido oculto. O que torna tudo ainda mais impressionante é que, separados por séculos, todos os profetas falavam de uma mesma linha oculta. Eles não estavam construindo mensagens independentes, mas participando de uma narrativa secreta, cuidadosamente costurada pelo próprio Criador. Essa tradição antiga ensina que o código não começou com Isaías, Daniel ou Ezequiel, mas no próprio Gênesis. Ali, entre genealogias aparentemente repetitivas, entre números e nomes esquecidos, estavam escondidos padrões e mensagens que apontavam para eventos futuros. Muitos acreditam que até mesmo os rolos de Enoque, banidos e ocultados por séculos, traziam fragmentos dessa verdade. Os Salmos de Davi, repletos de metáforas messiânicas, escondem chaves que apontam para acontecimentos que só fariam sentido 1000 anos depois. O Apocalipse de João, último dos escritos proféticos, parece ser o grande selo que encerra todo o código, um enigma que permanece aguardando o tempo de sua revelação. Por séculos, monges e rabinos acreditaram que esses segredos deveriam ser protegidos. Em desertos remotos, manuscritos foram escondidos em cavernas, guardados em cofres de pedra, preservados em silêncio para não caírem nas mãos de imperadores ou governantes que poderiam usá-los para manipular multidões. Muitos desses escritos foram redescobertos apenas em tempos modernos, como os manuscritos do Mar Morto, reacendendo a chama da busca por respostas. Mas o código não se limita a escritos antigos. Há indícios de que até mesmo a estrutura da Torá carrega mensagens invisíveis. Cada letra, cada espaço, cada repetição poderia ter sido organizada de forma matemática, desenhada pelo próprio Criador para resistir ao tempo e permanecer oculta até o momento certo. Para alguns, isso é coincidência. Para outros, é a prova de que a Bíblia não é apenas um livro, mas um enigma vivo. E aqui está o que mais assusta. O código não fala apenas do passado. Ele também revela o futuro. Guerras, catástrofes, pestes, sinais nos céus, transformações no destino da humanidade. Tudo já estava registrado, disfarçado em palavras simples, que só podem ser compreendidas quando chega a hora. É como se cada geração tivesse permissão para desvendar apenas uma parte. Como se o código fosse um selo que vai sendo aberto lentamente, etapa após etapa. Isaías abriu uma parte, Daniel outra, João outra. E hoje, na era em que vivemos, talvez os últimos selos estejam sendo quebrados. O mundo atual parece ecoar as vozes antigas. Vivemos uma era marcada por guerras incessantes, pestes globais, fomes devastadoras, catástrofes naturais em escala crescente. O conhecimento se multiplica como nunca. A tecnologia alcança os céus e a humanidade corre de um lado para o outro em busca de respostas. Tudo isso já havia sido descrito de forma velada,
como se os profetas estivessem gritando através dos séculos: o tempo está chegando. Muitos estudiosos afirmam que já existem padrões ocultos nos textos sagrados que anunciam acontecimentos recentes. Nomes, datas e eventos parecem surgir de forma misteriosa em cálculos numéricos da Escritura. O que para alguns é apenas coincidência, para outros é a revelação de que o código está começando a se abrir diante de nossos olhos. Mas o que acontecerá quando o último selo for finalmente quebrado? Quando o último enigma for decifrado? As profecias afirmam que o céu se abrirá e que uma revelação tão grandiosa virá à luz que mudará para sempre o destino da humanidade. Esse momento trará temor, porque a revelação final não será suave. Ela virá acompanhada de juízo, catástrofes e a consumação de tudo o que foi escrito. Mas também trará esperança, porque apontará para a vitória final, para o propósito maior que sempre esteve selado desde o Éden. Por isso, o código oculto dos profetas não é apenas uma curiosidade histórica. Ele é um aviso, uma advertência final, um chamado para despertar antes que o último selo seja rompido. Durante séculos, palavras foram seladas, visões foram ocultas, fragmentos foram espalhados como peças de um quebra-cabeça eterno. Agora parece que cada peça está voltando ao seu lugar. O que antes era metáfora, hoje soa como realidade. E se for verdade que nós somos a geração que verá o código se completar? E se as visões seladas por milhares de anos finalmente começarem a se abrir diante de nós? Essa possibilidade traz temor e esperança. Temor, porque anuncia que tempos difíceis estão à porta. Esperança, porque revela que nada está fora de controle, que existe um plano maior, escrito desde o princípio, que conduz a história da humanidade ao seu desfecho final. O código oculto dos profetas não é uma lenda. Ele é real. Ele é o fio invisível que liga o Éden ao Apocalipse, a criação ao juízo, o início ao fim. E a pergunta que ecoa através dos séculos continua sendo a mesma. Você está pronto para ouvir o que eles anunciaram há mais de 7.000 anos?